Zeina, primeiro quero te agradecer, participar conosco aqui pela primeira vez no Cúpula Summit, também pela sua entrevista aqui no nosso podcast, no Modo Avião. Obrigado por estar conosco. Prazer. Zeina, na tua palestra você começou ela fazendo uma leitura do que nos trouxe até aqui, né? Do que do ponto de vista de política econômica o Brasil passou. Queria que você comentasse um pouquinho por que dessa escolha, né, de rememorar, né, e de trazer esses elementos para que a gente chegasse até o momento atual. Olha, existe uma construção que foi feita, né? Construção institucional, construção das bases de uma política econômica. E é muito importante a gente entender essa história para, inclusive, poder discutir futuro. Então, quando a gente fala, vamos traçar cenários, o cenário ele é traçado, mas com conhecimento do que aconteceu antes, né? Então, na hora que eu falo assim, olha, nós tivemos superação de vários fatores que geravam uma economia muito mais acidentada, tivemos avanços importantes, é uma forma de mostrar o seguinte, olha, a gente teve avanços, teve uma grave recessão, porque foram retrocessos cometidos, mas o ponto é muito provável que aquele grau de retrocesso que a gente viu não se repita. Então, eu procurei traçar isso para falar assim, olha, tem uma construção que ela foi temporariamente comprometida, mas ela segue agora. E isso gera uma perspectiva de avanço do país. Porque o que acontece? A gente só chega e analisa a tendência de curto prazo, aí você não consegue ir muito além quando pensa em construção de cenário. Você vai ficar só falando, porque os juros, porque a inflação. Até e não consegue traçar um horizonte um pouco mais longo. E esse horizonte mais longo é de um país que precisa fazer um monte de reforma. Né? Então, entender assim, olha, já tivemos reformas importantes no Brasil. No fundo, é dar continuidade a isso que a gente já conquistou. Né? O Brasil não é Argentina. O Brasil conseguiu vencer alguns obstáculos muito importantes. Então, até nesse país polarizado, entender que cada presidente que veio também teve a sua contribuição na economia, vou discutir economia aqui, isso é muito importante. Né? Mostrar que, olha aqui, olha, estamos avançando. Né? Então, eu acho que a perspectiva histórica ela é importante para o meu trabalho de traçar cenários, mas sem dúvida para as pessoas compreenderem esse caminho que foi percorrido. Até porque nesse cenário acidentado que você demonstrou para a gente, eventualmente uma análise de futuro de curto prazo pode não ser lá tão animadora, porque a gente ainda está, me parece, no movimento, como você disse, que quando a gente olha para esse histórico, existe uma estabilização, existe fica evidente até no próprio gráfico ali, né, do quanto era acidentado, do quanto ele oscilava. Então, se a gente olha só para esse cenário de curto prazo, ele pode não ser tão animador, ou pode ser até frustrante, pensando pela perspectiva do empresário. Vou fazer um né? paralelo com a medicina. A gente chega e vai fazer a consulta médica, o médico faz aquela anamnese, né? Tem razão para fazer. Um bom médico, ele quer saber se os seus hábitos, o seu histórico. Porque traçar diagnósticos, você precisa ter informações completas. Se o médico simplesmente olhar só os seus sinais vitais naquele momento e não entender quem é aquele paciente que chegou a ele, você concorda que vai ser mais difícil acertar o diagnóstico. Então, esse histórico ele é essencial. Ele é essencial. E acho que até para a gente, aí falando até de uma perspectiva até filosófica, né? O brasileiro anda com autoestima muito baixa. A gente anda com aquela coisa assim, sabe? A gente não acerta uma, né? Um país que... E aí eu acho até importante para isso, para a gente falar, não, pera lá, né? Tivemos tombos, temos aqui um monte de problema, mas tem também histórias de sucesso. Aquela história de que o frame pode até não ser o melhor, mas no filme a gente tem um movimento mais longo importante em curso, né? E que precisa ser resgatado e reconhecido. Exato. Me chama a atenção, Zeina, na tua análise justamente sobre esse histórico, do quanto a condução econômica está muito atrelada a essa intervenção estatal.
E você, inclusive, explica isso, que ela não significa exatamente uma intervenção do Estado de forma arbitrária, mas justamente nessa mediação dos vários interesses que passam pelo Congresso. E aí, isso me leva ao cenário que a gente vive no Rio Grande do Sul, onde o Estado vai ser importante para essa reconstrução que a gente precisa fazer. E aí, paralelo a isso, até pelo cenário também ainda de polarização que a gente vive, a gente vê muito questionamento sobre o papel do Estado. Alguns levantando a omissão em alguns aspectos que nos trouxeram até aqui. Eu queria te perguntar como que você vê esse papel do Estado nesse movimento de reconstrução que vai ser fundamental, sobretudo para o Rio Grande do Sul, mas para o país como um todo, né? Essa sua pergunta é muito importante. Então, primeira coisa, o Estado, para cumprir bem o seu papel, que é fazer aquilo que o setor privado não vai ter braço para fazer. Não tem, né? Por exemplo, quando você tem ganhos na economia de ter, às vezes, coordenação de atividades. Tem atividades que o ganho social é maior que o ganho privado. Por exemplo, educação básica. Por exemplo, segurança pública. Tem que ter a mão do Estado para prover. Porque são áreas que o ganho que você vai ter social é muito maior do que aquilo que seria o ganho privado. Tem atividades que você precisa ter coordenação de esforços, né? Eu quero desenvolver, quero mais inovação no país. Então, você depende de maior coordenação. Então, tem situações diferentes em que está para lá de consolidado na economia, na teoria econômica, na experiência dos países, que é função do Estado, né? Garantir liberdade para as pessoas empreenderem, segurança, saúde, não é? Pronto. Não é para se meter em tudo. É muito importante também deixar o setor privado prosperar. Até porque se o Estado resolve fazer muito, a chance de gerar mau uso de recursos é muito grande. E pondo, inclusive, na conta a corrupção. Exato. Na nossa experiência, a gente tem um Estado que tem funcionado muito mal há muito tempo. Então, a primeira coisa é importante escolher as prioridades. Quando você fala, não, o Estado tem que um leque amplo de coisas, o risco é você não fazer nada direito, ter uma carga tributária enorme e endividamento alto também. Brasil. Então, primeira coisa, a gente precisa ter foco para isso. E a outra coisa, uma boa gestão da política econômica, da política fiscal, para ter reservas para atuar. Porque se você só vai nessa estratégia de não, vamos gastar mais, vamos fazer mais renúncias tributárias e nunca tem o freio de arrumação, também dá no Brasil. Endividamento muito alto na comparação com os países emergentes, taxa de juros alta, né? Então, carga tributária, que destoa também o Brasil. Então, assim, é óbvio que a gente precisa ter uma ação estatal mais cuidadosa nesse aspecto para não gerar um ambiente macroeconômico tão difícil como o que a gente tem. Né? Isso dito, ainda mais com as novas necessidades da sociedade, tem transformação digital, tem economia verde, tem todas essas questões ambientais, o Estado precisa estar preparado nesses dois lados. Deste planejamento, dessa coordenação que tem que fazer, governo federal, governo estadual, governo municipal, com o judiciário, com o setor privado, é um papel que cabe ao Estado fazer isso, né? Ter um trabalho coordenado para garantir, inclusive, competência naquilo que vai ser feito, né? Bom planejamento, boa execução. E tem que ter capacidade financeira. Então, esse exemplo do Rio Grande do Sul tem muitos elementos ali para reflexão. Então, a gente tem um Estado inchado, não estou falando porque tem só funcionário público, não, inchado, quer dizer, assumiu atribuições em excesso e foi falhar e falha naquilo que é a sua função primordial. Olha como está a nossa segurança, olha como está a saúde. A saúde não, a saúde eu estou sendo justa que o SUS é bom, mas a educação, a gente está vendo pessoas indo embora do Brasil por causa de violência. E agora entrou essa questão de eventos climáticos. Então,
A gente precisa ter reformas do Estado para dar conta dessas novas necessidades, para dar conta das velhas demandas, como eu disse, educação e segurança. E aí precisa ter contas em ordem, precisa ter capacidade de planejamento. Quando se fala, por exemplo, em reforma administrativa, claro que um pedaço disso é gerar possibilidade de economia de recursos. Mas não tenha dúvida que a grande questão é fazer a máquina pública funcionar. Então, por exemplo, pegando de novo o caso do Rio Grande do Sul, a gente tem universidade pública, a gente tem funcionalismo, universidade pública com autonomia, a gente tem o funcionalismo, né, que tem estabilidade. Por que tem esse desenho? Exatamente para fazer alertas. Quer dizer, um dos papéis é esse. Né? Não é o governador que está sentado lá que tem que saber tudo o que está acontecendo. Ele precisa... Ele ouve. Não, nem vou fazer julgamento do governador. Não digo nem ele, mas assim, a gente tem as instituições de pesquisa não e de funcionou. ciência, mas aí elas são ouvidas por quem tem tomada de decisão. Não estamos nem pesquisando nisso. Agora, o papel das instituições, essas engrenagens, eu não estou pondo a culpa nessas pessoas de forma alguma, mas eu estou falando que tem engrenagens da nossa democracia, do nosso desenho institucional, que não estão funcionando bem. Então, a gente tinha que ter mais gente pesquisando esses assuntos, tinha que ter mais gente olhando esses assuntos, a imprensa aberta para trazer essas notícias. Então, teve várias enchentes ano passado, tiveram várias enchentes ano passado, teve uma mais séria, que foi a de outubro, né? E eu olhei ali na época, né, você não tinha, assim, olha, gente, tem que ver aqui o que precisa fazer, não pode repetir. Foi uma acomodação generalizada. Então, no fundo, é assim, tem essas engrenagens que precisam funcionar melhor. O funcionalismo, que tem autonomia, que tem estabilidade... Ter estrutura para olhar e identificar, olha, tem um problema, tem um canal, olha, vou levar isso aqui para a imprensa. Olha, a elite ter conhecimento dessas coisas, não é o cidadão comum que vai olhar e vai falar, nossa, tem alguma coisa errada. Isso é papel da elite. A elite no sentido de grupos que têm capacidade de influenciar a agenda política, a agenda econômica. Então, o que eu estou querendo dizer é o seguinte... Esse episódio é um fator que testa nosso espírito público, de todos nós, as nossas competências, porque houve uma falha que não é, de novo, pegando a história do médico, não é que foi uma chuva, né? O paciente chegou com febre alta. Não, tem uma história. Tem que entender por que chegou, e não com o intuito de apontar culpado, mas entender. Isso é essencial. Olha, aqui tem uma questão que a gente precisa funcionar melhor. As nossas universidades estão pesquisando sobre isso? Está faltando recurso para pesquisa? Dá para realocar? Porque às vezes tem pesquisas que não são relevantes para esse momento. Dá para o papel do Estado de planejar e falar, eu preciso de mais pesquisa nessa área? Um dos pontos que veio a público agora, que essa discussão está em evidência, foi essa iniciativa lá de 2014, o Programa Brasil 2040, que reuniu uma série de pesquisadores para justamente mapear os riscos climáticos a que o Brasil está sujeito. E aí, de lá, a gente já vê isso que você coloca, né? Por conta de que parte do diagnóstico era de que a gente precisava enfrentar a nossa transição energética no momento em que o governo federal estava focado em construção de mais usinas hidrelétricas. Esse projeto foi descontinuado e sequer a gente teve um relatório final com conclusões, com recomendações e encaminhamentos. E isso agora volta. Então a gente vê que estava lá, nesse programa já mapeava o risco de aumento de volume no Rio Grande do Sul. Isso estamos falando há 10 anos. No caso do Rio Grande do Sul, a gente também teve esse histórico de 2023 que já também se alertava para isso. Então eu entendo quando você diz que a gente precisa fazer as instituições do Estado funcionar e ter incentivo para pesquisa, mas também não existe aí um interesse que impede que essa agenda avance, um interesse econômico mesmo, que no fim das contas vai gerar em decisões lá no Congresso, nas assembleias, que impeçam que uma regulação que nos coloque mais próximo dessa economia verde avance? Olha, eu não consigo te dar essa resposta, mas é claro que quando você vê
algumas agendas que não avançam, aí é uma mistura de coisas. Pode ser de interesses, pode ser de relutância em entender que os tempos mudaram, que essa transição ela é necessária. Tem um trabalho de um professor importante lá fora, aliás, lá fora se pesquisa muito isso, que a análise dele é a seguinte, olha, essa realidade climática que veio para ficar, de maior frequência de eventos climáticos, quem não se cuidar, país que não se cuidar, vai empobrecer e rapidamente. Isso é uma questão de crescimento econômico. Porque é para onde os investimentos vão. Porque na hora que você tem uma infraestrutura destruída agora, o Rio Grande do Sul fez avanços muito importantes. Na hora que você tem um desastre como esse, mostra quando que vai voltar à normalidade. E um ponto interessante dessa pesquisa que eu achei fantástico, que é o seguinte, quanto que vai ser agora esse trabalho de reconstrução, que era um recurso que era para estar sendo, deveria ser mais caro, né? Então o que eu quero dizer é o seguinte, essa questão, ela é concreta, é um problema concreto. Já há uma clareza muito grande que não cuidar disso pode condenar os países à pobreza, porque é tanto evento vindo que você vai destruindo infraestrutura, vai perdendo vidas, vai desorganizando. Aí, por exemplo, vamos pegar, você tem um recurso, você quer construir numa determinada área. Você fala, não vou construir. Não sei o que vai acontecer. Tem um rio passando ali do lado, está perto de região da, sei lá, costeira, ou tem, sei lá, afeta inclusive decisões de investimento. Você fala, não tem um governo fazendo mitigação de nada aqui, preparando para nada. Inclusive decisões de investimento já tomadas. Eu conversava hoje com um incorporador. Quantos incorporadores do Rio Grande do Sul não tem no seu banco de terrenos áreas que hoje já estão em áreas de risco? O que vai fazer com esse investimento que já está alocado lá? Então, veja, tem consequências econômicas muito sérias. Nessa questão de interesses, que é difícil a gente mapear aqui, eu não tenho essa pretensão, mas tem um ponto que é o seguinte, como custa, a tendência nossa é falar, não, mas... Tem uma análise interessante de um especialista na área de saneamento, que ele fala assim, por exemplo, saneamento, por que o Brasil não investe em saneamento? Porque fica embaixo da terra, o eleitor não vê. Uhum. Então, assim, tem coisa que as pessoas não dão o devido valor, porque não tem um apelo político. Bom, o apelo político chegou. Chegou. Não dá mais para dizer que não tem. E aí, Zena, eu te pergunto assim, falamos aqui de que o Estado, a despeito das críticas que a gente observa agora, tem um papel central na coordenação de conseguir aglutinar os diversos interesses. Agora, não é qualquer Estado. Esse é o ponto. Você falar, o Estado, qual Estado? É um Estado que tem capacidade para planejar? Senão vai ter que construir. Vai ter que ter ajuda do setor privado, vai ter que pedir ajuda do mundo, não pelos recursos apenas, mas por expertise. Exato. Tem que ter as contas arrumadas. Que eu queria te perguntar, porque aí a gente tem a realidade das empresas gaúchas, né? E quando a gente olha para a realidade do mercado imobiliário, essa é uma agenda fundamental. O setor imobiliário globalmente, ele tem uma relevância na emissão de carbono que a gente tem. Sobretudo na etapa inicial de lançamento de produto, a construção ela é muito intensiva de materiais que tem uma pegada maior, mas a gente também tem a administração desses imóveis locados, o estoque que a gente tem, que são imóveis pré esse momento e que não tem a eficiência energética que se procura, que se precisa. E aí eu te pergunto, qual é o papel que cabe também a esse pequeno empresário? A esse dono de imobiliária que tem uma carteira de imóveis que ele administra, que eventualmente administra um condomínio, que tem de alguma forma já um papel de mediação de proprietários de imóveis, inquilinos, síndicos, e que talvez lá na ponta possa olhar esse problema como algo muito maior do que a sua capacidade de resolução, mas que em alguma medida ele pode contribuir. Olha, o cidadão individualmente, acho que deve sempre tentar contribuir para tudo, né? Eu acho que quando a gente fala exercício de cidadania, não é só exigir os nossos direitos, mas cumprir o nosso papel também, né? Então, eu acho que exercício de cidadania é também ter responsabilidade pelas questões que afetam o país e afetam as pessoas. Agora, esse é um exemplo que, assim, não é só ação individual.
Por isso essa questão de regulações, esse efeito de coordenação que tem que vir de cima. Claro que quanto mais você tem um Estado que faz esse seu trabalho e cidadãos que aderem, respeitam as leis, respeitam as regras, cumprem o seu papel, aumenta a potência da ação estatal. A gente não tem aquela coisa das leis que não pegam no Brasil? Vou dar um exemplo aqui. Olha, eu estive uma vez, eu estava em Blumenau, e ali eu estava ali olhando uma paisagem na cidade ali, o morro e não sei o quê, e me ocorreu assim, puxa vida, a gente vai em outras cidades e construções legais no pé do morro, né, pé da serra, regiões que são regiões de risco e constrói e nada acontece. No caso de São Paulo, construções em mananciais e o poder público, né, não consegue, não tem esse trabalho eficiente de impedir, enfim. E eu estava olhando, eu falei, nossa, aqui eles não têm esse problema, né? Aí eu perguntei para essa pessoa que interessada em urbanismo, então, arquiteto interessado em urbanismo, que estava ali no grupo, eu falei, escuta, me explica uma coisa. Aqui eu não estou vendo construção, né, ilegal, assim, construção em área supostamente de risco, ou aparentemente de risco. E a resposta dele foi a seguinte: não, é porque é proibido. Eu falei, bom. Mas você entendeu? Lá, a lei pegou. O que é proibido é proibido, né? O que é proibido é proibido. Claro que tem que ter um poder público de fazer cumprir a regra. Exato. Mas lá também tem uma sociedade que entendeu que, olha, temos também que cumprir o nosso papel. Isso é exercício de cidadania, não é? Se tem uma construção errada, eu vou denunciar, ou nem vou deixar construir, ou sei lá, qual é o mecanismo que essa sociedade conseguiu isso. Vale um estudo. Volta para a educação, porque isso me faz lembrar o exemplo de Curitiba. Eu sou um piá curitibano dos anos 90 e a gente tinha na escola, a gente tinha a família Folha que ia lá ensinar a separar o lixo. Educação é motivo básico. de bom que vergonha. Você levantou isso, Eu lembro de uma campanha publicitária clássica na época com o Oscar Schmidt, na época astro do nosso basquete. Era uma campanha da prefeitura, ele vinha aqui e jogava na cesta e errava. E daí o guri olhava para ele e falava, você não é daqui, né? Então, é educação que não é só na escola, né? Não, é fazer uso dos recursos. Mas, sem dúvida, começa na escola. Sem dúvida, começa na escola, porque você tem que já, né, na infância, trazer esses valores de cidadania. Então, é isso. Quer dizer, cada um tem que fazer sua parte? Eu não tenho dúvida. Mas é claro que tem que ter um poder estatal forte não no sentido de Estado grande, mas Estado forte que estabelece regras que são facilmente compreendidas, regras bem desenhadas, não essas que no Brasil, que deixa todo mundo louco, regras bem desenhadas e, ao mesmo tempo, com capacidade de cobrar para que funcione. Uhum. Né? Então, é essa combinação. E quanto mais a sociedade compreender essas regras, entender a importância, por isso que não pode ser aquela coisa de cima para baixo sem conversar. Entender a importância, a sociedade vai também contribuir. Até lá, quem é da elite tem mais obrigações, né? Dá o exemplo. Você acredita que no posterior a essa tragédia no Rio Grande do Sul, a gente tem uma janela de oportunidade e a gente talvez consiga avançar numa agenda, num congresso que consiga adaptar a nossa regulação para esse novo modelo da economia, para esse para essa economia verde, né? Para essa economia de uma emissão de baixo carbono, porque de outro lado a gente já tem uma pressão do Brasil junto a organismos internacionais também para contribuir para a redução do clima. Então, me parece que já é uma meta que o Brasil precisa atingir e esse episódio agora, a meu ver, força que essa regulação avance. Você acredita que faz sentido? Eu acho que algum passo tem de ser dado, porque na hora que tem um evento como esse, que se tornou um tema do país, né? É um tema do país. Ninguém consegue ficar indiferente a esse sofrimento. Sim. Né? E, de certa forma, a gente também se colocando no lugar. Você fala, né? Então, e a política, ela move também
por essas mudanças de anseios da sociedade. Então, Pela eu acredito agenda que sim. daquilo que não é... A minha né? dúvida é se vai ser célere, se vai ser bem feito, se vai ser... Olha, rezar para que sim, né? Para que seja algo realmente bons desenhos, bom planejamento, enfim, ouvindo as partes envolvidas, compreendendo a experiência internacional. E tem que lembrar, de novo, tudo custa. Essas coisas, elas custam. Você adaptar as cidades, você fazer prevenção, isso significa que a gente vai ter que bancar isso. Né? Vai ter que ter bons projetos, tem que ter bom marco regulatório, bom marco jurídico, para não ter insegurança jurídica nisso também. O que pode fazer, o que não pode fazer, como é que não é. A questão do mercado de carbono é muito importante. Ter bons projetos com bons desenhos, inclusive para atrair dinheiro do mercado financeiro e de organismos internacionais, mas certamente do mercado financeiro, né? Então, assim, tem uma engenharia aqui, porque não é trivial pôr de pé essa agenda. Não é uma agenda, num primeiro momento, não é uma agenda de ganhos de produtividade, é uma agenda de adaptação. No primeiro momento, ela não, né? A sociedade não vê ganho, até porque a sociedade não vai fazer esse cálculo. Não, mas vai ser pior se não fizer daqui uns anos. Isso é análise que eu comentei, né? Exato. Isso é uma análise de longo prazo. Então, realmente, esse jogo precisa ser bem feito. E aí, um cenário de longo prazo requer uma visão de longo prazo que, invariavelmente, é menos individualista, né? Porque a gente está falando de ganhos que são para gerações futuras. Usando o termo dos economistas, tem muitas externalidades positivas disso. Por isso que cabe ao Estado. Quando você tem atividades que têm esses ganhos, que vão além dos ganhos privados, é um ganho da sociedade, ainda mais se discute isso. O que não significa que não tenha parcerias com o setor privado. Tem que ter. Inclusive, porque vai ter que pagar a conta também, né? Exato. Zena, quero te agradecer pela sua participação conosco. Eu que agradeço. Por compartilhar do teu conhecimento com a nossa comunidade imobiliária no momento, como eu disse, a gente precisa, né? O mercado aqui está mobilizado no apoio também à comunidade gaúcha, né? A gente abriu o nosso evento reconhecendo e valorizando as imobiliárias que foram a campo, donos de imobiliárias que abriram suas empresas para colaborar no enfrentamento, muitos dos quais, inclusive, nem puderam estar conosco aqui. Estão na luta, né? E essa é uma agenda que a Cúpula, o Cúpula Summit vão seguir para compartilhar com conhecimento, com informação. Então, te agradeço pela tua participação e presença aqui. Foi um prazer conosco. a conversa. Obrigada. Obrigado, Zena. Obrigada. Ofereça parcelamento em até 21 vezes no cartão. Com a TicPag, seu cliente parcela rescisões, aluguéis, condomínios e reformas e você recebe tudo à vista em um dia útil. Chame pelo WhatsApp 15 99776 1140. Como você imagina a sua imobiliária daqui a 4 anos? Bom, a Loft quer que você chegue no topo antes e sabe que o caminho é fazer mais negócios. Por isso, a Loft oferece soluções tecnológicas e financeiras para simplificar a jornada de compra, venda e aluguel. Descubra o melhor em fiança aluguel, CRM imobiliário, financiamento e conquiste até novos leads com o portfólio único compartilhado. Acelere sua imobiliária com Loft Mais Negócio. Você ouviu o Modo Avião, conteúdo original Cúpula e Imob Report, edição de áudio Dice Masters. O Modo Avião é um oferecimento de Sigafy, Tóquio Marine, Soluções para Alugar Porto Bank, Contimob, Auxiliadora Predial, Loft, Credialuga, Dashmob, TicPag, Superlógica e Seller. Obrigada por nos ouvir até aqui e até o próximo episódio.